Então, vamos falar o terceiro aspecto hoje sobre as salas. O que acontece nas salas? Depois do teatro vem a sala. Vem o ensino por idades. É aqui que nós vamos concluir esse período. Agora, como as crianças saem normalmente de um auditório ou de um local e vai para a sala, eu vou te dar uma oportunidade de ficar de pé, estender os braços, fazer um alongamento, vamos lá? Você que está em casa também, ok? Você que está assistindo aí pelo vídeo, levanta, faz um alongamento, ok? Vira um pouquinho para a esquerda, vira um pouquinho para a direita. Se você consegue, vai até embaixo. Fala um versículo. Aleluia! Muito bem. Ok, vamos nos assentar. Nós falamos então sobre o louvor, sobre o teatro, e nós vamos concluir falando a respeito do ensino para crianças na sala. Esse é um momento muito importante. O melhor é que você separe salas para crianças pequenas, para crianças de 5 a 9 anos, e os juvenis de 10 a 12 anos que você deixe separado, ok? Mas entenda uma coisa, eu não vim aqui ensinar você apenas a fazer coisas. Preste muito atenção. Eu não quero ensinar você a fazer teatro. Ainda que nós usamos esse recurso. Eu não quero fazer de você um animador de auditório. Ainda que nós usamos recursos para levar as crianças a cantar, a se envolver na música. E da mesma maneira, nós não estamos aqui usando recursos nas salas de memorização ou algo assim, ok? Eu quero ensinar você a pensar. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero mudar a maneira como você enxerga o ministério com crianças. Eu quero que você entenda que existe uma mensagem que precisa chegar ao coração dessas crianças e juvenis. E que você é hoje a boca de Deus. E que existe um rio dentro de você, que precisa jorrar, que precisa fluir. E Deus quer usar você. Porque nós temos um tempo cronometrado. O mundo já acelerou. Se você não percebeu, você está perdendo algo. Até o ímpio já percebeu. Até o ímpio percebeu que a mensagem que está entrando hoje nas casas, nas escolas, na literatura, nos filmes, não é algo que eles querem para os seus filhos. Mas nós temos a verdadeira mensagem. Nós temos o verdadeiro poder, que é o poder do Espírito Santo. E foi para esta hora que o Senhor nos levantou, para abrir a nossa boca e para liberar a mensagem. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero mudar a maneira como você enxerga o ministério com crianças. Não interessa se é uma sala de 2 anos, se é de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Você é um profeta de Deus.
Deus quer usar você para profetizar na vida delas. Nós não podemos impedir o mundo de fazer o trabalho deles. Mas nós não podemos deixar de fazer o nosso, que é pregar o evangelho para as crianças. Se nós nos calarmos, uma geração se perderá. Quando você for para a sala, você vai cheio da palavra. Não vá como esse vaso vazio. Encha-se da palavra. Histórias foram escritas na Bíblia de crianças que foram salvas. Um homem que foi salvo com 3 meses de idade por uma mulher ímpia, filha de um faraó. E a Bíblia fala que ela se arriscou, quebrou todas as leis que o pai dela tinha estabelecido para salvar um bebê de 3 meses. Mas Deus tinha um plano para aquele bebê de 3 meses. Deus tem um plano para cada criança que está na sua igreja local. E você é a boca de Deus. Abra sua boca e fala em favor do mudo. Profetiza sobre eles. A sala de aula é um lugar de manifestação de vida. Vida de Deus. Então eu não estou aqui para ensinar você a usar recursos visuais. É apenas uma estratégia. Mas o mais importante é que a mensagem seja pregada. Amém? Então a sala de aula é um lugar onde a mensagem é direcionada para cada idade. E eu vou chamar essas idades de baby, kids e juvenil. E você vai separar como você quer. Então eu estou mostrando para você aqui uma locomotiva. Olha no PowerPoint. Então, essa locomotiva tem uma palavra. O que está escrito nela? Mensagem. Então, essa locomotiva, ela tem um destino. Ela tem uma estação onde ela precisa chegar. E esse destino é o coração das crianças. Então, nós precisamos levar a mensagem da palavra de Deus ao coração das crianças. Agora, essas crianças têm idades diferentes. Então, aqui tem uma pergunta que eu quero fazer para você. A mensagem é a mesma. As idades são diferentes. Como que eu posso levar a mesma mensagem para idades diferentes? Então, eu vou te perguntar, o que leva esse trem, essa locomotiva, até a estação? Os trilhos. Esse trilho chama-se didática. Didática. Então, eu falei para você que nós não estamos aqui falando em relação a coisas espirituais. Eu estou falando aqui de estratégias. Esse é a nossa capacitação. E a didática, ela tem um lugar muito importante se você quer ter um ensino eficiente. Isso está lá na página 21 do Manual do Professor. Pode anotar aí para depois você ler, ok? Então, a didática, ela é representada aqui por esses trilhos, porque é a maneira de levar a mensagem para cada idade. Então, eu preciso levar a mesma mensagem, mas para as crianças pequenas eu vou fazer de uma maneira, para os kids eu vou fazer de outra, e para os juvenis eu vou fazer de outra maneira, ok? Agora, eu chamo isso de uma sequência lógica. Então, é muito importante que você tenha uma sequência no seu raciocínio. Sabe aquela linha de raciocínio que você começa do início da história, você vai contando e no final tem uma conclusão e você entende? É isso que nós estamos falando. Nós queremos que
todas as crianças, independente da idade dela, ela vai conseguir entender e ela vai receber no final a mensagem, que é, na verdade, o princípio bíblico, que ela vai aprender a aplicar na sua vida. Mesmo que as crianças pequenas não consigam verbalizar, e às vezes nem entender coisas mais difíceis, elas já vão receber desde pequeno. Nós vemos coisas muito difíceis que estão sendo levadas para as crianças hoje. O que você acha? Muito difíceis de entender, mas já está sendo colocado para elas. E muitas vezes nós deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de ensinar a Bíblia, porque achamos que as crianças não podem entender. Olha, você quer uma história mais horrível do que a história de uma menininha que foi levar doce para a vovozinha e ela encontrou um lobo e o lobo comeu a avó? Tinha que ser a avó. Não podia ser outra pessoa na história. Que coisa horrível. Você ouviu essa história quando você era criança? E aí, você sobreviveu. Agora eu estou falando para você de contar histórias da Bíblia. Algo que tem vida. Algo que tem uma mensagem que vai fazer diferença para a vida dela. Ok? Então, nós estamos aqui para fazer isso. A sala é um lugar onde você vai usar a didática? Sim, mas você não precisa ser um profissional. Eu só quero que você entenda isso. A didática é o trilho, ok? Em que essa locomotiva vai andar para que a mensagem chegue no destino certo, que é o coração das crianças. E aqui, dentro do nosso trabalho, eu chamo essa didática de passos da lição. Então, nós colocamos aqui os passos da lição, justamente para que possa ter uma sequência. Então, nós começamos no momento em que nós recebemos as crianças na sala. Deixa eu falar algo para você. Eu vou falar aqui para você agora mesmo da preparação. Mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho. Quando você vai receber alguém na sua casa, é um convidado para jantar. Antes do convidado chegar, você pode fazer muitas coisas. Você pode ir para o banheiro, tomar banho, lavar a cabeça, fazer escova, gastar tempo na maquiagem, trocar de roupa. Você pode fazer muitas coisas. Mas na hora que o convidado chegar, qual é a prioridade? O convidado. Dar atenção ao convidado, ok? Porque isso chama gentileza, educação, eficiência, competência e outras coisas mais. Se você recebe aquele convidado na porta, a mesa já está colocada, o cheiro da comida já espalhou, você já ganhou o convidado. Se for o pastor Aloysio, então, eu já te dei a receita. Nós precisamos fazer isso com as crianças. Quando as crianças chegarem na sala, elas têm a nossa atenção 100%. Porque você preparou um manjar para elas. Então, não seja aquele professor que fica indiferente à chegada delas. Ok? Não pode ser assim. Na hora que elas chegarem, vem aqui, minha aluna, ela tem 6 anos de idade. Nossa, mas você está linda. Qual o seu nome? Sabrina. Sabrina. Sabrina, eu vou te dar algo muito especial aqui. Olha que eu preparei para você. Você gosta de coroa? Aí eu vou colocar aqui na sua roupa, vai combinar com rosa. Sabrina, você está linda. Ai, que diadema linda. Ok, pode sentar ali, agora mesmo eu já vou. Eu dei atenção para ela. Ok? Agora, imagina a Sabrina chegando, e eu estou aqui preocupada com a água, entendeu? Fulano, traz os copos. Senta lá, senta, vai. Traz os negócios aí, já vai começar.
Oh, não arrumou não? Nossa, você até assusta o convidado. A menina já está assustada. Porque você nem olhou, você nem perguntou. Muitas vezes nós fazemos algo assim, porque chegou de última hora, porque a sua auxiliar não chegou, porque o material não está preparado, porque você brigou com o marido, ou com seu pai, ok? Muito cuidado com isso, ok? Eu estou colocando aqui para você algo muito importante. Desde o momento que nós vamos receber, você precisa entender que a prioridade não é mais o material, não é mais o visual, é aquela criança. Ok? E é isso que nós estamos falando aqui hoje. Na sala, nós trabalhamos com crianças de idades diferentes, mas nós podemos levar a mesma mensagem para que elas possam ouvir a respeito da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você aqui onde está o conteúdo da mensagem. Dá uma olhadinha. Eu vou falar para você 3 coisas. Primeiro, na lição bíblica. Estou esperando cair o meu carrinho do PowerPoint. E eu levei muito tempo para fazer isso. Dá um clique. A lição bíblica. Segundo, a aplicação. E terceiro, o versículo. A mensagem que você vai passar na sala está na lição bíblica, na aplicação e no versículo. Vamos falar esses 3? Aonde que está a mensagem que você vai ensinar na sala? Agora pergunta para a pessoa que está atrás de você. Onde está a mensagem que você vai ensinar na sala? Muito bem. Agora volta a sua atenção para cá. Lembra que eu falei para você da didática? Então, nós vamos seguir essa sequência. Nós fizemos uma recepção, ok? Eu dei uma coroa para aquela criança que chegou. Daqui a pouquinho eu vou falar para você do visual do líder. Então, tem alguma coisa a ver com coroa, que eu vou falar hoje, ok? Essa criança já entendeu. Então, agora eu vou falar para você essas 3 coisas. Nós precisamos considerar que antes de você fazer isso aqui, você vai considerar a idade das crianças. Olha, talvez você esteja pensando, bem, eu nunca fiquei numa sala com crianças de 3 e 4 anos. Bem, então agora eu vou te dar uma receita. Essa receita está lá no manual do professor, no capítulo 3. No capítulo 3, nós falamos características de crianças de 2 a 5 anos. Se você vai para uma sala de crianças pequenas, você precisa saber pelo menos algumas coisas que ela gosta de fazer. Se você vai convidar alguém para jantar na sua casa, você procura fazer o que ela gosta ou o que você gosta? O que ela gosta, não é? Então, eu falei que vou colocar aqui 2 coisas que está lá no nosso manual. Crianças de 2 a 5 anos gostam de elogios. Foi por isso que eu elogiei a diadema, a roupa, na hora que ela chegou. Porque quando você faz isso, ela já abre o coração para você. Ela nunca te viu na vida. E você quer que essa criança agora fique rindo para você? Só porque você está usando uma roupa colorida? Então, crianças pequenas gostam de elogios. As crianças gostam de falar de si mesma. Você, às vezes, está contando a história. Mas, de repente, ela fala, meu pai me levou no parque. Aí você fica, ai, meu Deus, você agora.
Ok? E aí você dá uma atenção para ela mínima. Que legal, que bom, hein? Eu também gosto de parque. Mas sabe o que aconteceu aqui na história? Olha, você não perdeu, ok? A linha, o controle. Mas ao mesmo tempo você deu atenção para ela. Tá certo? Então, você sabe do que ela gosta. Crianças pequenas são alegres. Então, crianças pequenas não são alegres? Crianças de 3 anos, de 4, elas gostam de rir, gostam de pular, de brincadeira. Então, se ela é assim, você precisa também expressar essa alegria. Percebe? Isso faz diferença, isso ajuda. Não precisa ser um profissional para saber dessas coisas. É por isso que nós colocamos aqui no manual, para você ler, para você se preparar, para você ir para a sala sabendo como lidar com cada idade, pelo menos em algumas coisas que são básicas. Crianças de 6 a 9 anos, capítulo 4. No capítulo 4, nós estamos então falando, crianças de 6 a 9 anos gostam de dramatização. Dramatização, teatro. Então, você pode envolvê-las no teatro. Você viu aquela garota que eu chamei aqui de última hora, para ela vir e fazer o papel de Esther? Você pode pegar uma criança ali na sala, falar, olha, hoje eu vou contar uma história, mas quem vai me ajudar aqui é o Pedro. Então, o Pedro vai vir aqui, percebe? Então, elas gostam de ensinar. Então, você sabendo disso, você vai lançar mão dessa estratégia. Os juvenis, no capítulo 5, crianças de 9, 10, 11, 12 anos, eles gostam de competição. Eles gostam de competir. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma disputa. Vamos ver o lado de cá ou o lado de lá. Mas os juvenis também, eles têm uma característica muito importante. Eles são capazes de entender valores espirituais. Crianças menores, nem sempre. Tudo para ela tem que ser concreto, não é? Então, é igual eu contei a história aqui, eu estou contando para minha neta a história de Josué, lá de Jericó. Mas ela nem sabe o que é isso, ela nem sabe que está na Bíblia. Ela está preocupada e pensando se naquela época tinha cores, ou se o mundo era preto e branco. Então eu disse para ela, não, naquela época já tinha cores. Ela falou, já tinha vermelho? Falei, tinha vermelho, inclusive a roupa de Josué era vermelha. Porque a roupa dele realmente no livro estava vermelha. Então, percebe, eu envolvo ela. Mas os juvenis é diferente, eles são capazes de entender valores. Então, quando você vai compartilhar um princípio espiritual, você pode ter certeza que aquele juvenil, ele está te entendendo muito bem. Ele não está se comportando bem, é por outra razão, mas ele está te entendendo. Então, quando você vai para a sala, sabendo a característica da idade, isso ajuda muito. Por isso que é importante algo antes de você fazer a lição bíblica, a aplicação e o versículo. Chama-se preparação. A preparação. E eu coloquei aqui algumas coisas. O que você precisa para se preparar para entrar numa sala para o ensino bíblico com crianças? Primeiro, conheça a mensagem. Você não vai levar a mensagem? Então você precisa conhecer a mensagem. Você tem que ler na Bíblia. Você não pode chegar ali para ler de última hora. Ah, não, já está escrito mesmo. Já está escrito, é só chegar lá e ler. Não, isso aqui chama professor despreparado. O diabo olha, fala assim, hoje é comigo. É claro que eu não estou aqui querendo dizer para você que você tem a unção que ela não vai fluir. A graça de Deus é abundante, Ele nos usa. Mas, por favor, não fique colocando na conta da graça.
Porque se a Bíblia diz que nós temos que orar, é para orar. Se a Bíblia diz orar e vigiai, é porque nós temos que orar e vigiar. Se a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, é porque nós temos que orar uns pelos outros. Amém? Isso é graça. Isso é ser gracioso. Porque você só está dentro daquela sala de aula porque alguém um dia foi tão gracioso que orou por você. Então, a preparação envolve orar. A preparação envolve conhecer a mensagem. Leia. Leia o texto da Bíblia. Se não quer ler na Bíblia, leia aqui. Aqui está na linguagem de hoje. Porque é uma fácil compreensão para as crianças. E para você também. Leia a aplicação. A aplicação significa como que eu vou praticar o que a Bíblia ensina. O que essa lição tem a ver com a minha vida? Essa é a aplicação. Ok? Então, uma lição, um texto bíblico, ele pode ter várias aplicações. Sabia? Mas nós colocamos aqui para você exatamente o princípio, para você não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Porque aí você vai fazer exatamente o que está escrito aqui. Ok? Mas você tem que ler. Então, essa preparação, ela é muito importante. Conheça a mensagem, ok? Leia o texto, leia a aplicação, memorize o versículo, organize a sala. Organize a sala. Eu vou mostrar umas fotos aqui para você, ok? Então, eu mostrei aqui para você uma sala. Essa foto está aqui ou não? É o próximo slide, é o 29? Ok. Então, nós temos aqui uma sala organizada. Ok? Eu tenho uma sala onde o ensino está acontecendo com as crianças, mas teve uma preparação. Então, esse líder conhece a mensagem e ele organizou a sala, tudo no lugar certo. Outra coisa, use os visuais certos, ok? Então, você vai usar um visual certo. Eu vou mostrar para você aqui duas coisas. O primeiro visual começa com o visual do professor. Então, eu vou chamar aqui 2 professores de crianças. Essa aqui é a professora de criança, porque está escrito Eu Amo Crianças. Fica ali, por favor, do lado de lá. E essa aqui é a professora dos juvenis. Porque ela está mais assim, radical, né? Ok? Eu vou tirar aqui o princípio dela. Você vê que ela está usando a camiseta Aleluia? Aleluia. Muito bem. Então, o visual. Quando você usa um visual, a criança já vai se identificar com você. Ok? Se você usa um visual muito infantil, dá uma rodadinha. É Sabrina? Sabrina. Mais devagar, Sabrina, o pessoal vê direitinho. O laço está lindo. Mas um menino, assim, as crianças de 11, 12 anos já não identifica muito. Ok? Mas se você pega essa aqui, essa está mais radical. Né? Um boné, entendeu? Essa calça de paetê arrasou. Ok? Ela fala assim, não, aquele ali está mais parecido comigo. Então, você já começa a falar a linguagem daquela idade. Entendeu? E aqui, é claro que eu coloquei para trás aqui, mas esse aqui é um recurso que nós vamos usar. Criança pequena, a gente vai colar a coroa na roupa. Os juvenis, a gente vai usar um colar, ok? Com uma coroa pendurada. É o mesmo símbolo, mas são formas diferentes da gente comunicar, ok? Obrigada. Então, nós começamos aqui com a roupa do professor e o símbolo. Isso aqui é um visual. Tá certo? Mas nós usamos também visuais para contar história, para fazer aplicação e para o versículo. Como que você vai fazer isso? Presta atenção. Lembra que eu falei para você que a unção nos ensina? Então, você sabe fazer bolo? Então, o bolo, ele tem ingredientes, não tem? Então, você tem que juntar os ingredientes.
Mas depois que você junta os ingredientes, ele já é um bolo. O que falta para ele se tornar um bolo? Tem que ir para o forno. Tem que ter fogo. Então, não basta você ter todos os recursos, que é o visual, a apostila, o texto, a preparação. Você precisa orar. Ok? Nós fizemos aqui um display. Vem aqui me ajudar, Ludmila. Então, nós temos aqui 2 tamanhos. Mostra esse do lado de lá. Sabrina, vem aqui, por favor. Nós fizemos isso aqui justamente para... Você pode usar no culto, na sala. Na sala a gente vai usar um menor, porque esse aqui está muito grande. Mas elas só vão abrir para mostrar para vocês. Podem abrir. Então, nós fizemos um celular da oração. Ele é pequenininho, ele é assim de papel, o tamanho de um celular, para as crianças e juvenis, que substitui o disco de oração. Esse aqui nós vamos usar na sala, ok? Para ensinar as crianças a orarem. Aquele ali a gente pode usar no culto, num salão maior, ok? Mas você pode também usar esse visual na sala e convidar um juvenil, ok? Falar, olha, então eu tenho aqui 5 passos. Então eu vou querer agora aqui 5 pessoas. Quem vai vir hoje orar? E você coloca eles para ajudar você. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte: não adianta você usar visual da oração se na sua preparação você não ora. Como que você quer ensinar os juvenis e as crianças a orar se você não ora? Então, isso não é para gerar peso, acusação, não é isso. É porque a oração, ela vai exercitar o seu espírito, ok? E o que nós queremos é isso. No nosso material de oração, o alvo não é ensinar sobre oração. O alvo é ensinar as crianças a orar. No nosso material sobre a palavra de Deus é a verdade, o nosso alvo não é ensinar a respeito da Bíblia, é ensinar as crianças a lerem a Bíblia. Mas você tem que ler. Quando nós estamos falando de reis e profetas da Bíblia, o nosso alvo não é apenas contar histórias de reis da Bíblia. Não, nós queremos dizer para as crianças que elas vão reinar com Cristo, que elas podem reinar em vida, que na casa dela, em vez de briga, sabe, e discussão, pode ter paz. Mas se ela levantar lá e orar, e usar o nome de Jesus, o diabo vai ter que recuar. Percebe? São princípios muito importantes. Então, quando nós falamos da preparação, não é apenas uma questão de visual, é uma questão de vida. Amém? Inclua na sua preparação, naquele dia que você estiver escalado para estar no culto, tire um tempo, leia e ore. Amém? Ok. Use esses visuais certos que nós colocamos para você. E quando você estiver na sala, lembre-se, o foco é a criança. Ok? Então, dê atenção para ela. Dê atenção para ela, converse com ela, fale com ela, estimule a participação dela. Porque, com certeza, o seu ensino vai ter vida. Bem, e eu quero falar aqui que é a nossa parte principal da sala. A lição, a aplicação e o versículo. Porque aqui você vai passar a mensagem, você vai concluir o seu ensino, ok? Então, a mensagem e o visual. Você sabe que nós ensinamos de uma maneira lúdica, ou seja, fazendo, brincando, envolvendo elas com atividades. Para quê? Para que elas possam compreender e praticar. Achei tão interessante, porque eu estava lendo sobre a importância dos 5 sentidos na aprendizagem. Isso aqui é em relação à criança. Então, nós usamos todos os nossos sentidos. Audição, visão, tato, olfato. Isso faz diferença no
quando você está aprendendo algo, ok? Mas quando se diz respeito a crianças, em relação à audição, a aprendizagem está relacionada apenas com 13% com aquilo que elas ouvem e 75% com aquilo que elas veem. Então, se você fala e se você mostra um recurso visual, elas vão aprender mais. Então, fala isso para a pessoa que está do seu lado. Quantos por cento que está relacionado à aprendizagem de uma criança? A audição? 13%. A visão? 75%. Por quê? Porque prende a atenção e você fixa uma imagem. Eu tenho certeza que você já fixou uma imagem aqui nessa capacitação. Sim ou não? Sim. Você sabe a cor do meu vestido? Sim. Você sabe o que eu usei aqui agora mesmo para poder prender a sua atenção? Uma coroa. Se você vai contar uma história, você pode falar a história e segurar só um objeto. Enquanto você está contando, você segura o objeto. E você vai contando cada passo. E você segura uma espada, por exemplo. Uma única coisa. Eu ia trazer uma espada de Goiânia, mas eu pensei, na hora que eu passar lá no raio-x, eu vou ter que explicar. Então eu pedi à pastora Zanilda para arrumar uma para mim, muito bonita. Uma espada. Um recurso visual. Por quê? Porque as crianças retêm 13% daquilo que elas ouvem e 75% daquilo que elas veem. Entendeu? Então é um recurso que você vai usar na sua sala, mas que tem poder para fixar a mensagem que você quer levar. Ok? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas fotos também do poder do visual. O visual não é apenas do professor ou da história, mas é também da sala. Passa, por favor. Eu coloquei aqui uma foto de certo e errado. Você está conseguindo ver? Não? Oh, tem algumas pessoas que não têm uma visão clara, né? Ok, depois você vai entrar lá no nosso vídeo, vai estar disponível lá no meu canal Márcia Silva no YouTube, e você vai revisar cada passo dessa capacitação, ok? Coloquei aqui para você uma foto de uma sala, e eu escrevi lá, errado. Por quê? Todos os materiais visuais estão amontoados. E olha, eu tirei essa foto durante um Domingo Kids, que estava realmente acontecendo. Em algum momento, alguém não viu. Mas está tudo ali. Nós temos um painel, tem uma casa de fantoche, tem um banner, tem um outro recurso visual. Está tudo amontoado. Você acha que essa sala está preparada para ensinar? Não. Então, eu quero te dizer o seguinte, não faça isso. Olha a sala do lado. Olha a foto do lado. Então, aquela foto do lado, ela tem os mesmos recursos que estão na outra, só que ela está organizada. Ok? Então, ali nós colocamos tudo no lugar. Onde eu vou contar a história, onde as crianças vão sentar, aonde ela vai falar o versículo. Passa o próximo, por favor. Aqui nós colocamos uma foto da sala de baby. Não tem muita coisa. Mas o que tem ali, tudo a gente vai usar. Eu não estou preocupada com uma decoração de um profissional. Algo assim, ok? A decoração precisa servir aos passos da lição. Então, nós colocamos um painel que vai nos ajudar a contar a história. Uma casinha para contar a história para crianças pequenas. Uma mesa baixa, porque é para crianças pequenas. E a outra do lado é uma sala kids, que é para crianças de 6 a 8 anos, que já é diferente, ok? Então, nós fizemos uma mesa que ela vira um painel. Ela é uma mesa, a gente guarda ela, mas na hora que vai contar a história, a gente abre.
e ela vira um painel e nós contamos a história. Por que nós investimos nisso? Porque nós consideramos a mensagem importante. E nós queremos que as crianças recebam. E, por último, uma sala de juvenis, com um recurso completamente diferente, está vendo? Então, nós temos aqui um banner bem legal, cores, e ali também a gente tem uma mesa. O que está na frente ali é uma mesa. Ela fecha e abre. Então, tudo que nós usamos, nós fazemos com a intenção de fazer isso aqui. A lição bíblica, a aplicação e o versículo. Ok? Muito bem. Deixa, então, eu concluir aqui, porque essa parte aqui é muito importante, eu quero pedir a sua atenção. Ok? O texto bíblico. A lição bíblica é o texto bíblico. O que você precisa fazer? Fala, eu preciso ler o texto bíblico. Por que nós queremos que você leia? Para que você possa ler exatamente a Bíblia no literal. Nós queremos que as crianças ouçam o que a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia, e não a sua versão da história. Preste atenção nisso. Esse é um erro que muitas vezes nós cometemos. Quando eu digo nós, eu estou falando da liderança que trabalha com crianças e juvenis. Muitas vezes nós contamos a história para as crianças. Não é para você contar a história. Porque quando você conta a história, você põe a sua interpretação. É para você ler o que a Bíblia diz. Quando você lê, você está lendo o Logos. Ok? Então você lê literalmente. Por isso que nós colocamos no nosso material o texto já pronto. Ele não é uma interpretação. Ele não está ali adaptado no sentido que nós acrescentamos algo. Não. Muitas vezes nós colocamos ele resumido, porque às vezes ele é muito grande. Mas nós não acrescentamos nada, porque nós queremos ser fiéis àquilo que a Bíblia diz. Ok? Então é muito importante que você leia, tá certo? Nós colocamos algumas sugestões para você em relação a contar história. Você pode usar um livro ilustrado, você pode colocar o professor vestido, você pode colocar, às vezes, uma criança, um juvenil que você convida, e ele vai ajudar você põe uma capa, põe uma coroa, fala para ele segurar a espada, ou algo assim. É um visual, ok? O mais importante é que você está lendo o texto bíblico, tá certo? A aplicação. Onde que eu falei para você que está a mensagem que você vai pregar para elas? Na lição bíblica, na aplicação e no versículo. Lembra dos 3 vagões, ok? Tá certo? Então, o que é a aplicação? A aplicação é como eu vou praticar aquilo que a Bíblia diz. A aplicação, você vai aplicar o princípio bíblico na vida da criança. Sabe aquele princípio da lição que nós colocamos escrito? Ali é a aplicação. Você vai mostrar para ela como que ela vai praticar. Então, se você está contando, por exemplo, a história de Esther, o princípio lá da lição 10, a história de Esther, é: Deus tem um plano para a sua vida. O que a música que nós fizemos falar CD, mas nem usamos CD, né? Na época nós lançamos o CD, de Reis e Profetas. A música diz exatamente o princípio. Deus tem um plano para você. Aliás, hoje eu só estou falando de músicas que eu compus, porque essa música também é minha, foi eu que compus. É para não ter mais problema depois no YouTube, né? De mencionar outros autores. Mas você sabe por que eu fiz? Porque eu queria que as crianças soubessem exatamente isso. Deus tem um plano para você. E o plano de Deus para você é bom. Então é aqui que você faz uma aplicação. Aquela criança, aquele juvenil vai sair de dentro da sala, sabe, completamente cheio. Porque ele vai se identificar com a história. E ele vai ver que realmente tem algo na Bíblia que é para ela, que ela pode praticar. Então, esse princípio, ele é muito importante. Essa aplicação
que traz o princípio. Ele é muito importante, porque a criança vai entender o que a Bíblia tem a ver com ela. Ok? Preste atenção, toda vez que nós estamos fazendo uma aplicação, é muito importante que você reafirme aquilo que ela é em Cristo. Então, você vai reafirmar a identidade dela em Cristo. Se você está falando da história de Saul, que Saul desobedeceu, e por causa disso, ele deixou de ser rei, você vai fazer uma aplicação não dando ênfase na desobediência. Ao contrário, você vai dar ênfase na identidade da criança em Cristo. Então você vai dizer para ela, porque você é filho de Deus, você obedece. Ok? Então, elimina aquilo que é negativo, mas reafirma a identidade dela em Cristo Jesus. E por último, o versículo. Como que nós vamos ensinar o versículo? Nós também usamos esse recurso visual. Por quê? Porque as crianças vão reter muito mais e vão memorizar com muito mais facilidade. Ok? E aqui é o último visual que eu vou mostrar para você, que está ali na tela também, o visual na sala para falar o versículo. Então, nós fizemos esses 2 displays. E ele tem uma altura das crianças até 5 anos. E elas vão lá, ele tem um buraco aqui, elas vão lá, ok? E falam o versículo. Elas vão lá para tirar foto, para brincar. Mas enquanto elas brincam, elas falam o versículo, ok? Então, tem maneiras de você utilizar o visual. Vou mostrar para você aqui o nosso último visual, ok? Sobre como é importante você fazer essas 3 partes. A lição bíblica, a aplicação e o versículo. Lançando mão de recursos visuais. Fica aqui na frente para mim, aqui nesse degrau, fica mais fácil deles verem. Aqui nós temos um recurso visual, ok? Para falar da lição 2. Vamos ler, se você consegue? Escolherei para mim um sacerdote fiel. Muito bem. Então, aqui nós estamos colocando para crianças que leem. Nós vamos transformar isso aqui em símbolo. Ok? E vamos colocar apenas um símbolo para as crianças que não leem. Tá certo? Aqui nós já temos alguns, mas a gente vai melhorar. Então, aqui nós estamos ensinando o versículo. Ali eu estou ensinando o versículo. Esse aqui eu estou ensinando o versículo. O princípio, eu posso testemunhar sobre Jesus. Então, isso aqui fica na sala do juvenil. Então, todas as salas, em todos os momentos, nós estamos reforçando a nossa mensagem. E aqui a gente trouxe uma última mensagem. Deixa isso no chão, por favor, para vocês segurarem esse aqui. Então, aqui eu vou ensinar para ele o princípio. Esse aqui é a lição? Você pode usar tanto no princípio como na aplicação. Então, o que eu vou ensinar para eles? Ok, tem que ficar no lugar certo. Desculpa, troca. Nós estamos aqui na lição de Saul. Deus escolhe representantes, ok? Deus tem pessoas que são representantes. Deus escolheu Saul para ser representante do povo de Israel. Saul desobedeceu. Está vendo a boca dele de triste? Saul desobedeceu, por isso ele deixou de ser rei. Mas hoje nós temos um representante perfeito. O nosso representante é Jesus. Amém? 3 visuais e você passou a mensagem. Amém? Então é muito importante que você associe mensagem com o visual. Amém? Obrigada, irmãs. Pode sentar. E eu quero concluir aqui a nossa capacitação de hoje. Como eu disse para você, a gente ia fazer uma maratona e nós mostramos muitas coisas em pouco tempo, mas o meu alvo aqui é poder despertar você
para que você possa entender que existe uma mensagem que nós precisamos levar para as crianças. Cada um desses materiais, ele tem um princípio bíblico central, que nós queremos inculcar na mente deles. E ao falar desse material de reis e profetas, nós estamos falando sobre o sacerdócio de cada crente. Nós não usamos essa palavra sacerdócio em nenhum momento, em nenhuma lição. Mas nós estamos ensinando para as crianças o princípio que está por trás, que é o centro da nossa visão como igreja. Cada crente é um ministro, cada crente é um líder, cada crente é um sacerdote, cada crente pode orar, cada crente pode testemunhar, cada crente pode falar e ouvir a voz de Deus. Nós estamos ensinando para eles exatamente isso. Assim como Deus usou esses reis e esses profetas, hoje Deus quer usar você. Uma mensagem simples, mas poderosa, porque vai levar cada criança a crer que ela pode orar. Ela pode orar pela sua família, ela pode orar por um enfermo, ela pode abrir a sua boca e falar de Jesus para os seus amigos na escola, porque ela vai entender o princípio central, que cada crente é um ministro. Amém? E eu quero ler o último versículo, ok? E eu quero reforçar aqui, falando para você em relação a esse poder que o visual tem. Estudos pedagógicos mostram que crianças até 7 anos, elas lembram cerca de 90% daquilo que elas fazem e apenas 10% daquilo que elas ouvem. Uau! Você não acha isso poderoso? Ela consegue lembrar 90% daquilo que ela faz e apenas 10% daquilo que ela ouve. Quanto mais nós tivermos esse ensino interativo, melhor, porque significa que elas aprendem fazendo. É por isso que nós lançamos mão de tantos visuais, de tantos recursos, para que elas possam ter um ensino eficiente. Amém? Gostaria de ler com você esse versículo que está em Atos 20, 20. E eu queria que todos lessem. E eu quero convidar você também que está assistindo aí, que está online. Queria que você abrisse sua boca agora e que você falasse isso. Ok? Porque isso tem tudo a ver com o que nós falamos hoje aqui. Sobre essa capacitação em relação ao louvor, em relação ao teatro e em relação às salas que eu ensino por idades. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, 20. Agora vire para a pessoa que está perto de você. Pode ser do lado direito, esquerdo, atrás. E você vai dizer isso para ela. Fala, olha, jamais deixe de ensinar a palavra que é proveitosa publicamente, seja no culto, seja na célula. Ensine a palavra para as crianças e juvenis, porque o Senhor te deu uma unção para você usar. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria encerrar orando com você. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou liberar agora na sua vida uma unção. É a unção que Deus me deu. Deus me chamou para pregar o evangelho para crianças. E a palavra de Deus fala que a unção nos capacita. E essa unção vai capacitar você. Se você está aqui presente, ou se você está aí assistindo nesse vídeo, você vai receber pela fé. Amém? Pai, nesta hora eu libero da unção do Todo-Poderoso, da capacitação que o Senhor liberou na minha vida para evangelizar crianças, para pregar o evangelho, para ensinar a palavra,
para tornar a palavra clara, de uma maneira criativa, interessante. Eu libero agora desta unção na vida de cada um destes que estão recebendo esta ministração. Eu declaro que a partir de hoje, o Senhor as capacitará. A sua sala, o seu culto, o louvor, o teatro, sua célula, nunca mais será o mesmo. Porque elas falarão com o coração incendiado. A palavra vai queimar o seu coração. O Senhor vai dar a elas estratégias. O Senhor vai dar a cada uma recursos financeiros. Não faltará dinheiro, não faltará recursos e não faltará trabalhadores. Porque o Senhor enviará trabalhadores para essa seara. Nós liberamos agora a unção e o poder do Altíssimo para realizar esse trabalho com crianças e juvenis, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pastora Zenilda está aqui? Vai cantar? Ok. Pastora Zenilda. Vamos dar uma salva de palmas para a pastora Márcia. Pastora, muito obrigada. E eu quero dizer para você que nós somos o resultado do sonho de Deus e da sua resposta. Um dia você disse sim para o Senhor, e nós somos a sua colheita, pastora. Os nossos frutos são seus frutos. E o que o Senhor possa honrar você a cada dia mais. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Aleluia, irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Bom, tá tudo pronto aqui? Tá tudo pronto? Quase. Fica de pé um pouquinho para descansar, dá uma esticada. Vamos fazer aquela brincadeira. O amor de Deus é tão grande. Ele me cerca de todos os lados. Pela direita, pela esquerda, por trás e por diante. O amor de Deus é... Aleluia! Glória a Deus! Muito bom, muito bom. Nós vamos ter um período de louvor agora. E nós não vamos ter intervalo, porque, temos muito mais para receber. E, à medida que você precisar, você sai de fininho, do jeito que está aqui. Porque se sair agora, vai ter uma fila imensa e não vai adiantar nada. Só sai mesmo se necessário, mas vamos ficar aqui, já vamos começar o louvor. Amém? E louve ao Senhor com intensidade, com seu coração, como a pastora Márcia nos ensinou aqui. Amém? Aleluia. Rodrigo. Enquanto os irmãos estão terminando aqui, senta um pouquinho, então. Senta.
levar, porque vai quem saber quem bebeu. Tem mais coisa?